Oi, Natália, seja bem-vinda. Que bom Olá. te ter aqui. Ai, gente, eu nunca estive num divã. Vou abrir meu coração. Tá confortável? Tô. Ah, então tá ótimo. Mas queria ver se tu conseguia compartilhar um pouquinho comigo qual obra mais te marcou e por quê. Nossa. Acho que são tantas, né? É Uhum. porque eu acho que pra falar algo que te marcou, tem que ir pra infância, que eu já começo a se abrir a minha infância. Não, mas eu lembro alguns filmes particularmente que me marcaram, tanto de forma positiva ou negativa, assim. E eu sempre tive uma rotina que eu chegava do colégio e ia assistir alguma série, ou ficava acordada até tarde assistindo série. Eu sempre fui muito da série, então tem algumas coisas que me marcaram. Um foi Amnésia, o filme, porque eu acho que ele foi o primeiro que eu senti o impacto, tipo assim, o que é uma obra audiovisual. Não sei se foi o primeiro, mas Uhum. e num âmbito assim muito cru, porque eu não estudava sobre isso, eu era bem mais nova, né? E séries, assim, além das adolescentes, né? Tipo DLC, One Tree Hill, Gossip Girl. Eu acho que Supernatural foi uma que me marcou muito, porque era uma que eu fazia muita questão de assistir. E eu gostava muito de outra também que chamava Nip Tuck Estética. Que passava, eu acho que muito tarde no SBT, se eu não me engano, eu não lembro o canal. E eu nem tinha idade pra assistir essa série, na verdade. E aí, depois que eu comecei a trabalhar com isso, eu acho que é muito comum a gente ter obras que marcam a nossa carreira. Então, eu não tenho como deixar de falar de Stranger Things e Dark. Uhum. Sensacional. Dark é uma das minhas paixões, assim. Sim, não, e eu acho que essa foi a série mais cabeçuda, assim, de forma de trabalhar, porque eu até brinco falando que a terceira temporada de Dark foi meu TCC, porque tinha muitos vídeos de teoria, né, que eu fazia na época, e aí eu recebi, não sei como, mas eu recebi um mês antes, e era na época Nossa. de pandemia. Então, quando eu vi o quão antes eu recebi, eu falei, cara, eu vou assistir, eu vou fazer os primeiros vídeos assistida a ela, e depois eu vou reassistir tudo anotando. Então, eu fiz um documento de 60 páginas, Nossa. com Mais que um todos. TCC. É mais que eu fiz dois, três TCC, tô brincando. Mas eu fiz um documento de 60 páginas, meio que anotando absolutamente tudo, até porque você tem a visão, né, de como vai acabar, então você assiste com uma visão diferente desde a primeira temporada. Então, coisas assim, nossa, desde aqui ele falava essa frase que vai fazer total sentido na segunda ou na terceira, conforme eles vão desenvolvendo. Então, você você consegue ter um vislumbre da construção narrativa, assim. Enfim, e aí eu fui anotando, tipo, isso é muito importante. E por isso os vídeos, eles vinham com tantos detalhes também. Quando eu falava, isso é muito importante na primeira temporada, por causa disso, disso, disso. Porque eu fiz todo esse trabalho de reassistir, anotando frases. Eu anotava a música que entrava, porque eu ia fazer um vídeo de trilha sonora. Enfim, esse foi uma série que entrou como um projetão, assim, daquilo que eu já vinha fazendo, inclusive com Stranger Things. E eu falei, nossa, eu quero fazer isso com Stranger Things em algum momento. Tipo, é como se fosse evoluindo esses projetos de cobertura mais assertiva, assim, sabe? E Dark não é só assistir, né? Porque é uma confusão, é linha temporal, é vai e volta. Então é algo que, para assistir, tem que estar full ali, imerso e focado e tentando entender às vezes. Porque a gente, mesmo assistindo várias e várias vezes, se confunde já com o que está acontecendo. Acho mega Aham. complexo a narrativa. Gosto bastante dessa brincadeira também de viagem no tempo e afins. Muito massa. Sim, e na época também eu tive a oportunidade de falar com o Caio, que ele deu muitos insights, assim, de física quântica. E eu mesma, enquanto assistia, eu ia dar uma pesquisada, assim, se tinha alguma termologia, algo que poderia ajudar em algum explicado, coisa assim. Então, foi um estudo muito
profundo, assim. Eu saí cansada dessa conversa. Imagino. E comentou também que Amnésia foi um que tu olhou e pensou, cara, esse aqui é uma obra cinematográfica de fato, assim. O que que foi te chamando a atenção? O que que ressoou contigo também, né? Porque eu tenho uma teoria pessoal de que quanto mais a gente se relaciona, assim, emocionalmente com aquela obra, mais a gente guarda ela com carinho no coração, né? Então, mais ela fala sobre a gente, ou a nossa história. Tu acha que alguma coisa te tocou até, ou até tipo, ah, não, isso aqui foi muito maneiro visualmente. E visualmente eu fiquei deslumbrada. Cara, faz muito tempo que eu não revisito, assim, o filme. Uhum. É isso, eu tenho a sensação do impacto, mas também rolou uma identificação, porque a minha memória é terrível. Entendi. Não, mas E aí eu lembro de ficar impressionada com a construção, assim, sabe? Uhum. E na minha cabeça, tá? Eu posso estar me sabotando aqui. Ele era um filme relativamente simples assim, de cenário e tal. Uhum. Então ele era um filme que te conduzia, assim, narrativamente mesmo. E aí eu fiquei, uau, sabe? Foi um que eu refleti muito na época, sem conhecimento, sabe? Sem estudo de tipo, e fiz cinema e analisei, sabe? Uhum. Foi mais nesse sentido. Que massa. E teve alguma obra também que foi aquele impulso, assim, também para começar a criação de conteúdo? Teve algum que tu pensou, primeiro vídeo, acho que isso aqui, como é que foi também a tua entrada, assim, nesse mundo? Cara, eu sempre fui da internet, né? Uhum. Eu tinha, sabe aqueles fakes do Orkut? Sim. Eu tinha de pessoa famosa, tipo Ashley Simpson, sabe? E eu era daquelas pessoas que lotava perfil. Eu odeio quem odeia Ashley Simpsons. Não, Aquelas comunidades. Maravilhosa. Eu que criei a comunidade. Tô brincando. Enfim, e aí eu era daquelas que lotava perfil, então eu sempre, tipo, eu já tinha até um programa que era assim, gente, adicionei meu novo perfil lá e tal. Então, quando eu comecei a fazer meus vídeos, eu. Não, calma, vou voltar um pouco. Aí teve uma época que esses perfis maiores, assim, o off vazou, o que eles chamam, né? E aí as pessoas começaram a me adicionar. E aí eu lembro que na época eu acho que eu tinha uns 3 perfis e eu não adicionava as mesmas pessoas, assim, dos perfis. Então, sei lá, eu tinha umas 3.000 pessoas, você podia adicionar 1.000, né, por perfil. Uhum. E aí eu já acompanhava muito YouTube, de uma forma geral, canal gringo. E também, né, na época veio o PC Siqueira e o Felipe Neto. E antes eu gostava também muito dos vídeos do Guilherme Zaiden. E aí eu falei assim, cara, acho que dá pra fazer alguma coisa. Só que assim, na teoria é muito mais fácil, né, do que realmente fazer. Ficou horrível meus primeiros vídeos. Mas eu usei desse programa e do meu perfil, dos meus perfis lotados, pra divulgar meus vídeos. Então eles até tiveram meio assim um boomzinho inicial. E também tinham poucos criadores de conteúdo na época, isso foi 2010. Uhum. Só que eu era menor de idade. E eu andava muito, tipo, eu ia pra escola sozinha e tal. E aí uma pessoa me mandou uma foto no e-mail falando assim, te vi em tal lugar, você tava muito bonita. Eu fiquei com medo e parei de fazer vídeo. Uhum. E aí eu só voltei a fazer vídeo em 2011. E os meus vídeos, eles sempre foram assim, tipo, vlog, porque era o que existia na época, mas eu sempre falava de série já. Eu já indicava a série, então, na época, inclusive um dos meus primeiros vídeos que mais bombou foi sobre Skins, porque foi uma série que eu falei, série que eu não recomendo, com muitas aspas, né? E aí, lógico, teve gente que entendeu o sentido do vídeo, que eu abordava muito sobre como eu achava que ele podia influenciar de forma negativa jovens. Uhum. E teve gente que só me xingou mesmo. Enfim, e aí, em algum momento, nisso, né, eu passei por alguns nichos. Eu tive meu canal de games, só que era uma produção muito massiva que eu também não podia na época. Lidar com o público de games também foi particularmente difícil pra mim. Uhum. Então, eu fiz um projeto, uma época que eu falei, eu vou falar sobre tudo que eu gosto,
Tipo, cada dia... Sabe aqueles, tipo, Veda que existia? Aham, tipo, um desafio dos 30, assim, um por dia? Não. Isso. Eu fiz isso, só que cada dia era um assunto que eu gostava. Então, sei lá, é uma viagem, vlog, sobre filme, sobre série, sobre games. Então, tipo, segunda games, sabe? Uhum. E aí eu falei... Aí, na época, eu pensei, bom, o vídeo que mais der certo, o que eu senti nesse mês que as pessoas gostam mais, ou que eu me senti bem também em fazer, é o que eu vou focar. Isso foi, tipo, 2016. E aí, era isso. Eu sentia muito prazer em falar, principalmente de série, nem tanto filme, assim, né? Porque é isso, série sempre tava ali comigo, mas teve um aspecto também que eu esqueci de falar. Eu já assisti a Oscar desde muito nova. Era tipo um ritual que eu e minha irmã a gente tinha, a gente gostava tipo do glamour da coisa, do look, dos filmes, né? E na época também, pô, o Oscar tinha Senhor dos Anéis, Sim, era. Titanic. Tipo, eram os filmes que estavam até mais no mainstream, então eu acho que comunicava mais mesmo, né, antigamente. Então, eu gostava muito do universo, assim, indiretamente, de certa forma, né? E aí eu falei, tá, meu canal vai ser sobre filme e série. E aí eu comecei a focar nisso, e aí nisso eu fui trabalhando alguns formatos. Então tinha formato de notícia, de trailer, de explicado. E na época, eu e o PH, tipo assim, já era um movimento que existia nos Estados Unidos, de final explicado, mas só nós dois fazíamos. E aí a gente popularizou esse formato aqui no Brasil. Pô, que incrível. E como passou também por várias fases da internet, né? Porque de ano em ano, atualmente, a internet está muito fluida, né? Até a forma de produzir, de fazer, de pensar conteúdo, a gente acaba meio camaleão, assim, de tempos em tempos a gente tem que ir adaptando e trocando. Como é que foi para ti também se entender numa profissão que na época era algo que ainda não existia muito, tinha que pegar umas referências da gringa e assim por diante, e se encontrar agora também que é algo mega mais popular e a galera te acompanha desde antes também, né? Então é uma trajetória muito legal e muito bonita do pessoal assistindo, consumindo, independente do formato e das estratégias ali que a própria rede social às vezes exige que o creator se adeque, né? Como é que é pra ti também tanto essas transições de formatos e estilos de criação, quanto até a percepção mesmo de como era trabalhar com a internet antes e como está sendo atualmente. É muito louco, né, pensar de 2010 pra cá, principalmente, porque realmente não era profissão. E era um negócio muito de tipo, quero, sei lá, colocar meus pensamentos pra fora, principalmente porque era um vlog, né? Então era quase como se fosse um diário, basicamente, na internet, né? É até perigoso. Mas eu acho que pegando essa passagem, né, de 2010 e ir me entendendo, hoje em dia, pra mim, é muito mais sobre formato e sobre entender o que eu gostava de fazer, por exemplo. Eu acho que a gente sempre fala assim, trabalhe com o que ama enfim, você vai trabalhar pra sempre. Sei lá, não sei a frase. E não ame mais nada. E não ame mais nada. Não, mas quando eu fui pra games, particularmente o trauma tá nos games, né? Tô brincando. Realmente, assim, foi um tipo de conteúdo que eu entendi que ele tinha que ficar no meu hobby. E não deu essencialmente trabalhar com isso. Até porque talvez tenha sido muito sobre a minha relação de como eu lidei com o conteúdo na época, porque eu achava que pra internet, e ainda mais porque eu acho que tinha também essa questão dessa pressão de ser mulher, fazer conteúdo, existiam poucas criadoras de conteúdos na época de games, né? Então eu achava que eu tinha que mostrar que eu sabia muito. E na real, eu nunca fui uma gamer hardcore, eu sempre fui uma casual gamer, sabe? Então eu gostava de pegar os jogos, eu gostava muito de MMORPG, mas eu não era assim, tipo, nossa, eu vou platinar esse videogame. Tipo, qual é o nome da bisavó do protagonista? Nossa, não. Então eu nunca fiz isso, mas nos vídeos eu queria demonstrar que eu tinha conhecimento que eu não tinha, sabe, também. Então, eu acho que ali também foi muito difícil de eu me achar e como que eu ia fazer. Talvez se eu tivesse realmente também feito um conteúdo mais... ok, eu sou casual, e é isso. Teria sido melhor recebido, né, também.
Mas foi isso, eu realmente entendi que eu também estava num ambiente que eram pessoas que tinham muito conhecimento e que eu não fazia parte disso. Eu não sei também se era uma coisa de mercado pra época, sabe? De tipo, que realmente ia se destacar pessoas que tinham esse conhecimento particularmente. E eu falei assim, tá, ok, não é pra mim. Não. Então, é isso, nem sempre também o que a gente ama é algo que a gente tem que fazer ali, sabe? E já em filme e série, foi diferente. Eu também vinha dessa casualidade, assim, e eu sentia muita falta. Na época já tinham muitos canais formados, né? Tipo, o próprio PH, Carol Moreira, o Omelete, né? Os grandes portais, tipo Jovem Nerd, né? E tal. Então, quando eu criei conteúdo para filmes e séries especificamente, eu não achava que as pessoas iam querer minha opinião, tipo, a minha review. Então, eu fui muito por onde que eu sentia falta, o que não existia ainda, né? E pra mim foi muito ter essa conversa pós-show, tipo, os vídeos com spoilers, falar de detalhes e etc. E eu acho que foi aí muito que eu ganhei público, sabe, também. E aí depois, eu fazia review só pra ter lá o formato, né, e tal, mas era muito básico. Também senti necessidade de estudar mais, então fiz cursos de roteiro de cinema na época. E sempre que eu sinto alguma dificuldade a mais, eu vou estudar alguma coisa. Ou vejo algum masterclass, alguma coisa assim, sabe? E, e é isso, assim. E aí eu senti que as pessoas elas me abraçaram e eu tinha muito prazer em falar disso. Sem precisar ter aquele peso das termologias, sabe? De ser um negócio complexo, ser mais acessível, assim, sabe? Não, e isso que falou me bateu muito também, né? Principalmente quando eu estava começando também a criar conteúdo, eu tinha muito essa sensação de precisava saber de ponta a ponta tudo, senão, meu Deus, eu ia levar um hate ou algo assim, sendo que às vezes é a gente falar sobre o que a gente está gostando e o que a gente absorveu, né? E eu acho que quando a gente é mulher e fala nesse meio, isso pesa muito mais, porque parece que a gente precisa provar alguma coisa, né? Sim. Então a gente não está só criando um conteúdo para entreter, a gente está criando um conteúdo para entreter, mas a gente está colocando ele de uma forma que a gente estava se provando também de que, ó, estou falando disso porque eu sei falar disso. Então era todo um estudo, assim, se desprender disso também foi muito difícil, sabe? E aí hoje eu consigo ver, tá, se eu não souber de alguma coisa, não sei, e continuo o baile, sabe? Sim, exatamente. Mas era um sofrimento muito maior, assim, até de sensibilizar essa parte, sabe? Isso é verdade. Total. E até falando um pouquinho de games, né, eu gosto muito de The Last of Us e eu acho que foi, assim, nosso ponto de contato inicial, não sei se tu vai lembrar, mas inclusive, fato curioso, né, eu tinha feito um vídeo de The Last of Us e eu pensei, cara, logo no início, assim, primeiro ano que eu comecei a criação de conteúdo, eu vou mandar para as pessoas que eu acompanho e que eu me inspiro e que eu gosto, e aí vamos ver o que eles vão falar. E eu mandei pra ti e tu foi muito legal comigo, muito legal. Tu provavelmente não vai lembrar dessa interação por faz uns 4 anos. Mas Pô, eu lembro. Tu lembra? Eu lembro, porque eu assisti vários vídeos seus depois e eu fiquei assim, caraca, isso é muito sensacional. Porque Ai, que massa. eu também sempre gostei muito de psicologia. Eu pensei uma época em me formar em psicologia. Ai, que massa. Mas ficou só na vontade. E aí, quando eu vi você, tipo, analisando personagens, tipo, de forma aprofundada com a psicologia, eu falei assim, nossa, isso é muito sensacional. Que massa. E até indo um pouquinho pros games, assim, qual jogos que tu mais gosta? Assim, além do The Last of Us que a gente conversou aquela vez, tanto quando eu enviei e depois também a gente falou um pouquinho de The Last of Us ontem, afins, quais jogos também batem em ti? Tu pensa, é gostoso, é meu jogo de conforto. Cara, ó, eu gosto desde, tipo, Zelda. Maravilhoso. Mario, essas coisas assim, até Pangia. Cara, eu era viciada em Pangia, que é um jogo de golfe. Não conheço esse. É muito bom, cara. E, nossa, eu nem sei se eu posso falar isso. Mas eu fechei uma publicidade uma época pro estúdio. E aí eu citava Pangia, assim, era de outro jogo, mas eu citava Pangia. E eles pediram pra eu tirar do texto. Porque, eu não sei se porque não era mais dele, eu realmente não lembro 100%. Mas eu fiquei assim, não, mas tinha tanta personalidade. E Pangia eu dedicava muito tempo, tá? Isso, eu não era especialista também, mas eu dedicava muito tempo, sabia
todos os movimentos. Que massa. E era tipo de controle de movimento, assim, tipo Nintendo Wii ou Switch? Ou era computador no mesmo. computador mesmo? Tinha que calcular o movimento da tacada. Aham. Que massa. E eu tinha minha parte arquiteta do The Sims, né? Ah, também. sim. Então eu gostava muito de... Tipo, eu via vídeo pra saber códigos pra fazer a casa... Tipo assim, a casa Vogue. A mansão. A melhor casa que daria pra fazer. Aumentar o tapete, sabe? Surreal. Não, que massa. Dedicava muito tempo. Não, e como a gente estava falando também de profissão, eu acho que a gente teria várias dicas também, conselhos profissionais para vários personagens da cultura pop, que eu acho que poderiam se beneficiar muito, inclusive, da Alura, que é a maior escola de tecnologia do país, que com apenas uma matrícula você tem acesso a todos os cursos da plataforma, onde você pode testar, aproveitar, trocar de curso, ver qual realmente bate para você e se encontrar na sua vida profissional. Então, vamos ver qual personagem a gente consegue dar uma força. Vou pedir para te me alcançar um dos bilhetinhos daqui de dentro. Deixa eu... Aí, beleza. Aí, ó, se Sheldon Cooper, de The Big Bang Theory, quisesse comprovar cientificamente que ele é o mais inteligente do grupo, quais cursos da Alura ele deveria fazer? A. Avançado em Data Science com Python, para ele fazer umas análises estatísticas impecáveis da sua inteligência. B. Administração, para ele poder organizar todos os seus dados de física teórica. Ou C. Comunicação, para ele finalmente conseguir explicar as ideias dele sem perder os amigos no processo. Caraca, eu ia falar o primeiro, mas eu acho que o terceiro é essencial. É, Michel. para todas as áreas e principalmente para o Sheldon Cooper. E se assim como o Sheldon você quer se comunicar melhor ou até se aprofundar nos seus conhecimentos, a Alura deixou um desconto maneiro para nossa comunidade, que é só você apontar o seu celular pro QR Code aqui da tela ou clicar no link aqui da descrição. Bora. E Nath, bora fazer um bate-volta? Vamos fazer primeiro uma meditação, mindfulness, vamos respirar fundo. Solta. Primeira coisa que vem na sua cabeça. Qual o melhor personagem secundário? E o Dustin, de Stranger Oh. Things. Eu acho que ele cresceu tanto, né? Tipo, como personagem. Talvez ele. Qual cena épica de séries, filmes, animes em geral que você gostaria de viver na pele? Nossa! Vou te falar. Eu pensei tão rápido. Desculpa, eu sei que é bate-bola, mas que eu fui pra cena do Oberyn, que a gente comentou ontem, e aí você falou, queria viver. Eu falei, opa, não. Já não. Que eu queria viver. Eu acho que alguma cena de personagem que voa, pra entender a sensação. Legal. Mas Aquela eu não liberdade. penso em cena específica, E qual personagem tu chamaria pra dividir uma xícara de café e trocar ideia, conversar? Nossa, o Jonas, né? Me passou. Nossa, esse viveu. Mas tu devia pedir pra ele tomar um banho antes também. Eu falei assim, colega, toma um banho, eu vou preparando café, um chá. Perfeito. Cara, ia ter um papo que eu ia gostar de escutar como podcast, assim. Nossa, sim. Imagina alguém falar a experiência que teve entre viver em épocas diferentes, de viagem no tempo. Pô, Cara, bom. e todo o conhecimento também, né, que ele vai adquirindo. Não, perfeito. E quando a gente fala também de Stranger Things e afins, eu acho que é um universo que é mega legal, que veio também uma época, pelo menos eu engajei mais ali em Stranger Things, uma época muito próxima a Dark, então eu gostava muito de ambos, assim. Quais são as suas expectativas agora para a próxima temporada? Como é que tá o hype? Altíssimo! Eu realmente tô. Eu sei que muita gente tá falando, nossa, mas eles já nem são mais crianças, etc, etc. Mas eu acho que quando chegar a temporada vai esquentar tão rápido pra todo mundo que ninguém vai lembrar que ficou 20 anos sem ter uma temporada e outra. Então eu tô com o hype nas alturas, porque eu acho que vai ser fenomenal, assim, esse final. E eu gosto muito também do conceito do Vecna. Eu sei que tem muita gente que tem algumas críticas e tal, mas até, tipo, a forma com que eles fizeram da música ser uma chave para aquilo, no sentido até de, se a gente for olhar na psicologia mesmo, né? A música, ela passa reto ali no nosso sistema nervoso e ela tem acesso direto às áreas límbicas e afins, fazendo a gente ter até sentimentos nostálgicos, ligar a gente com um sentimento muito mais rápido. Então, o papel da música ser central também naquela parte da história, eu achei que foi fenomenal, assim. O que tu acha das outras temporadas, assim? Cara, eu ia... Enquanto você tava falando, tava até refletindo aqui, que eu acho que Stranger Things talvez tenha sido uma das séries que fez um efeito Harry Potter mais
similar, assim, com a gente no sentido de crescer junto. Tá certo, no Harry Potter, eu tinha a idade do Harry Potter e anualmente eu fui crescendo meio que com ele, sabe? Ah, sim. Mas a gente acompanhar o crescimento dos atores e da série também, tanto nesse sentido da música, das referências, de ficar uma temática mais pesada, quando a gente pensa no Demogorgon na primeira temporada, no Vecna agora, sabe? Então a série ela foi engrandecendo muito. E é por isso que o meu hype ele vem daí também, sabe? Porque, principalmente, acompanhando muito de perto, eu tenho muito carinho, né, pela série, como eu falei. E eu vou fazer uma cobertura gigantesca esse ano. Eu tô ansiosa. Inclusive, para relembrar, né, esses momentos. Vai ser meu segundo TCC da vida, vai ser meu doutorado. Tô brincando. Mas assim, eu só tenho expectativa boa. E eu acho que Stranger Things, foi um feito no audiovisual. De contexto original e tudo, sabe? E foi, claro, Breaking Bad foi uma das primeiras séries, assim, de streaming mesmo, né? Que foi a Netflix que fez. Antes a gente via séries, tipo, TV aberta, grandes emissoras e afins. Stranger Things foi uma das primeiras também, né? Eu não sei quanto tempo que ela tá na jogada, mas eu acredito que foi algo, tipo, do porte que foi. Eu acho que foi um dos primeiros impactos, assim, vindo de streamings, assim. Se eu não me engano, a primeira da Netflix, e é até surpreendente falar isso, foi House of Cards. Eu tinha crença que era Breaking Bad, mas pode Eu ser. acho que Breaking Bad popularizou quando chegou na Netflix, mas não é deles. Eu acho, com muita ressalva, que é da FX. Bom. Eu não lembro o estúdio exatamente. Mas aí foi isso, foi House of Cards, e aí depois Orange is the New Black, e Stranger Things veio ali, eu acho que foi tipo assim, House of Cards talvez 2014, nossa, eu não sou muito boa assim, mas Stranger Things eu sei especificamente que é 2016, então foi meio aproximado, né, porque eles não tinham essa massificação de produção de conteúdo, né, então tudo que lançava ali era muito explosivo, né, e muito diferente também, até do modelo de TV, né, porque vinha nesse binge watching, né, que é essa forma maratonável de assistir série, né. Sim. E como tu prefere também de assistir as séries, né? Porque eu vejo a galera muito dividida, tipo, tem gente que espera todos os episódios lançarem quando é semanal pra poder, maratonar numa tacada só, eu me incluo nisso. Mas como tu trabalha com isso, provavelmente tu precisa sempre, tipo, estar um passo antes, né? Então como funciona até a tua logística pra produção de conteúdo, a ansiedade às vezes do hype misturada com aquela responsabilidade do trabalho, como é que tu faz essa mescla, assim? Cara, é complexo, tá? Porque eu acho que são épocas e épocas. Por exemplo, nessa época eu amava maratonar. Porque eu também ficava muito ansiosa pra saber logo o que ia acontecer e tal. E eu sou de uma geração das séries de TV, que acompanhava lá semanalmente os 20 episódios, 27, algumas séries e tal. E era surreal. Só que hoje em dia é impossível, com tanto streaming, né? É impossível. E eu acho que assim, tudo vai depender da narrativa. Eu acho que tem muitas séries que ganhariam, se beneficiariam muito do semanal. E eu acho que Stranger Things seria uma dessas, por exemplo. Dark, nossa, Dark teria sido assim surreal se fosse semanal. Tipo, a forma de conversa longa que a gente teria nessa época, até em questão de produção de vídeo e contato com o público, de tanto que a gente pirava, né, com a série, semanal ia ser estrondoso o resultado dessa série. Então, hoje em dia eu prefiro que ou seja esse volume, né, que a Netflix faz, ou semanal, que nem o Prime faz, HBO faz muito bem, Disney e tal. Só que eu não gosto do volume quando é muito espaçado. Tipo, teve uma experiência muito ruim com Cobra Kai, por exemplo, que foi coisa de mais de 3 meses entre um volume e outro, e a série me perdeu. Assim, Sim. tipo, eu não finalizei a série. Porque daí eu tinha outra demanda, eu tinha outras coisas pra assistir, sabe? E é muito triste, porque era também a última temporada da série, né? E hoje em dia, mesmo a gente trabalhando com isso, não dá pra contemplar tudo. Então eu sou muito também genuína com a minha criação de conteúdo, com séries que eu iria querer assistir. Não só porque é hype. Algumas, obviamente, estão no hype ou são propositalmente cobertas
por estarem no hype ou por ter uma espera muito grande. Mas também tem aquelas séries que a gente acaba se surpreendendo positivamente, assim, meio que do nada, sabe? Esse ano aconteceu isso com Paradise, aconteceu com Ruptura. Tipo, pô, uma série da Apple TV que não é tão popular, né? Não é todo mundo Sim. que tem Apple TV aqui no Brasil ou vê com certa frequência. Pô, e aí bombou uma série da Apple TV. Então, é isso, assim, a gente não consegue prever tudo, e também não consegue cobrir tudo, e então vai muito por apreço ao título mesmo, assim, sabe? Do que entra no meu calendário. E aí nisso eu vou falando com os estúdios para ver se eu consigo receber antes, né? Para eu conseguir me organizar da melhor forma possível. Mas nem sempre dá. Não, que massa. Às vezes tem restrições também com o título. Às vezes recebe 2, mas aí tem mais 2 para sair, sabe? Sim, e até falando assim de entrar em contato, tentar conseguir, eu vejo que, nossa, tu faz entrevistas muito legais, tu conhece elencos. Qual foi a experiência assim que tu mais gostou de viver em relação a ou conhecer algum elenco, ou entrevistar, ou fazer algum trabalho pontual, assim, que tu olhou e pensou, cara, isso aqui é o momento. O momento foi, eu acho que a minha de Stranger Things, porque Oh. também foram anos de trabalho e uma conquista muito grande. E aí, tipo, quando eu fui entrevistar, tava lá a Boscov, o Hugo Gloss e a Foquinha. E eu fiquei, tá! Então, pra mim, profissionalmente, foi um negócio muito tipo, meu Deus, olha onde eu tô aqui, surreal, sabe? Mas, em questão de experiência, eu acho que muito essas experiências que a gente acaba tendo quando é durante CCXP e que a gente tem um contato meio próximo realmente ali com o elenco. Então, por exemplo, a Netflix fez um churrasco com o Snyder e o elenco de Rebel Moon. E surreal isso. Surreal. Um churrasco na laje, eu acompanhei pelos stories. Com o Snyder Cut. Genial, genial. Mas a experiência, eu acho que mais surreal que eu tive nessas, assim, com o elenco, foi uma do Prime, que foi com o elenco de Anéis de Poder. E aí foi tipo assim, a gente na festa com eles, de fato. Tipo, a gente conversou de ator me seguir até hoje. Oh. E ver meus stories até hoje. Tipo, 2, 3 anos depois, sabe? Eu, tipo, E depois teve um pós. Que aí eu não sei se eu posso falar. Mas estava outros atores. E aí eu não... Será que eu posso? Não, eu posso revelar, porque já falaram isso publicamente. O Azaghal já falou. Então não tá mais no embargo e nem na responsabilidade de vazar. Não fui eu que vazei. Se vocês pesquisarem, o Azaghal já falou. A Jenna Ortega apareceu no samba. Oh. E na época, eu já tinha assistido Wandinha, mas não tinha lançado ainda. Mas estava por São Paulo inteira a cara dela nos outdoors que ia lançar a série. E aí eu fiquei tipo, a Jenna Ortega. Eu lembro que eu voltei pra casa que eu fui trocar a roupa, porque eu tava, tipo, o evento tinha sido mó elegante o primeiro e a gente ia pro samba depois. E aí eu morava perto, eu falei assim, gente, eu vou me trocar por um tênis, que eu tava com um saltão. Eu falei, eu vou pro samba. Eu cheguei em casa gritando assim, eu vou pro samba com a Jenna Ortega! Imagina! Genial! Que maluca! Meu namorado na época não entendeu nada. Ele ficou, o quê? Não sei. Ai, que massa. Eu adoro acompanhar também, enfim, coberturas e afins das entrevistas. E que massa também ver esses lugares, assim, que os creators... E até como tu falou, né? Às vezes ser creator, sendo mulher, tem os seus desafios. Então, ver a gente ocupando esses espaços, assim, dá um quentinho no coração. Então, até agradecer pela representatividade, pela forma também com que tu conduz o teu trabalho, que é mega sensacional. E se esse episódio aqui do programa fosse um episódio da sua série favorita, qual seria a maior lição que a galera que tá assistindo poderia pegar? Calma, fala de novo. Se aqui fosse um episódio da sua série favorita, qual a lição que a galera que tá em casa podia tirar desse episódio? Persistência, eu acho. Persistência porque, principalmente se manter por 15 anos na internet e também modificando o conteúdo. Inclusive, até um adendo do que eu tava falando antes. Gente, experimente conteúdos, não tenha medo. Eu sei que a gente fala muito sobre algoritmo, de manter o algoritmo,
mas às vezes a gente precisa se perder para se achar. Então, para mim foi muito bom ter essa experiência. Lógico, eu acho que eu nunca tive booms na internet, de tipo, nossa, eu viralizei aqui, e aí eu tenho milhões de seguidores, sei lá o quê. Mas as minhas experiências também fizeram ter formatos consolidados, tipo, eu falei da época de games, eu aprendi muito com a produção de conteúdo de games, principalmente por ser uma produção mais massiva, que é algo que eu faço hoje com o meu canal. Então, me ajudou muito, sabe? E eu acho que é isso, você ter essa percepção de evolução e sempre buscar, né, estudar formato, e não ter medo também de mudar a sua linguagem, porque, por exemplo, eu sou do YouTube, né? Eu sempre tive vídeo longo, teve vídeo meu editado de 1 hora que o povo assistiu, que foi de Euphoria. E eu, relativamente recente, tive que me readaptar com linguagem de rede social, sabe? Porque o mercado demandou muito da rede social. Não que eu não fizesse antes, mas eu não tinha a atenção que eu tenho hoje em dia. Então, a gente também tem que se readaptar, sabe? Entender como se comunica. Tipo, uma das coisas que pra mim nunca deu certo foi pegar o meu vídeo do YouTube e cortar e aí criar um Reels a partir disso. Não, eu entendi que eu precisava regravar e condensar a mesma coisa que eu fazia no YouTube, mas ali pra rede social, lógico, nem sempre dá pra falar tudo que a gente quer. E eu ainda acho que eu tô me encontrando, principalmente em alguns formatos que eu queria trazer do meu canal pra rede social, e que nem sempre dá alguns títulos pra fazer, né? Enfim. Mas eu acho que seria isso, a persistência, a consistência, porque é a única explicação para eu estar tanto tempo na internet e ter o reconhecimento que eu tenho hoje em dia. É um mergulho constante de ficar se redescobrindo também, né? E se reencontrando. Eu acho que isso é uma maneira, assim, quando a gente faz isso com o coração. Sim. Então, Sim. Que bom. E queria te agradecer também a disponibilidade, a presença. Eu adorei estar aqui contigo. Fico muito feliz porque, claro, amo todo mundo que está participando, mas quando a gente tem um convidado que tu já acompanhava até antes de entrar no meio da criação de conteúdo, dá aquela sensaçãozinha de, caraca, tô aqui com ela conversando. Então eu fico muito feliz também com a tua participação. Muito obrigada. Obrigada a você. Eu te acho muito inteligente. Eu amo teu conteúdo. Tem a minha parte também. A admiração é enorme. E é isso, às vezes a gente encontra... A internet não impacta a gente, mas a gente é impactado, seja, sei lá, que nem você me mandou mensagem. E eu fiquei, meu Deus, que conteúdo incrível, sabe? Essa menina merece muito reconhecimento. Então, pra mim também é uma enorme satisfação estar aqui. E minha primeira vez no divã. Espero que tenha gostado da experiência, espero que esteja confortável o divã. Sim, vou ficar. Então é isso, muito obrigada.